Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quinta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, os versículos 4 e 13, que nos dizem assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensinava, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O tema: os livros inspirados e autorizados são chamados de canônicos. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 4, que traz por título a estrutura da Bíblia. Pois bem, irmãos, segundo esta afirmação, segundo esse tema, esses livros que foram inspirados e autorizados, sendo canônicos, ou seja, o nosso dogma de fé, onde a nossa fé é baseada, de onde vêm as doutrinas, os ensinamentos da palavra de Deus para as nossas vidas, onde a nossa fé é baseada, como entendemos acerca da salvação, como entendemos o Cristo, como entendemos a pessoa do Espírito Santo, a doutrina de Deus, ou seja, todo ensinamento que a palavra de Deus nos traz é onde a nossa fé se baseia. É a partir do que nós nos relacionamos com o nosso Deus. E então o apóstolo Paulo fala nesse texto, dizendo que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por que os homens erram ao estudar a Bíblia? Por que os chamados eruditos, os estudiosos, homens que confiam apenas em seu conhecimento, homens que confiam apenas naquilo que aprenderam nas faculdades, nas academias, e não vivem um relacionamento com Deus, não creem nesse Deus? Por que quando estudam a Bíblia, ao invés de se aproximar de Deus, se distancia cada vez mais? Se afasta cada vez mais do Senhor? Qual a razão disso? É simplesmente porque são homens carnais, ou seja, naturais, pessoas naturais, querendo estudar coisas espirituais e querendo compreender estas coisas espirituais a partir da sua naturalidade, a partir da sua natureza. E isso não é possível. Para compreender as coisas espirituais, tem que ser de forma espiritual. Por isso que Paulo afirma aqui que o espiritual compreende bem todas as coisas. Porque ele já vive esse relacionamento com Deus. Tudo que ele crê a partir da fé. É um relacionamento de fé. Não é um relacionamento de provas. Não é um relacionamento que é pautado em coisas humanas, em conhecimentos humanos, em sabedoria humana. É um relacionamento que é pautado a partir da revelação espiritual de Deus em nossas vidas por causa da palavra de Deus. As coisas de Deus, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, se compreende espiritualmente. Não dá para compreender a partir do conhecimento humano, a partir do conhecimento científico, a partir do conhecimento que é produzido pela mente humana. Se quisermos de verdade compreender a palavra de Deus, tem que ser através desse relacionamento com o Espírito Santo, com uma vida dedicada em sua presença, buscando a sua vontade, vivendo em plena comunhão com Ele. Que o Espírito Santo nos ajude, amados, para que a nossa vida esteja de verdade diante da sua presença. Que sejamos de verdade homens espirituais, guiados pela sua palavra, vivendo e praticando um relacionamento de intimidade e de amizade com o Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquemos todos em paz.